Olá a todos, beleza? Então, eu vou falar rapidinho aqui de um assunto que acontece muitos erros, que é no momento da classificação dos intervalos, tá? É muito comum na hora que entra os sinais, ou seja, bemol, sustenido, os alunos não saberem classificar se é maior, se é menor. Então, eu vou dar algumas dicas aqui que vai ajudar bastante vocês aí que estão aprendendo os intervalos e que é muito importante para vocês, para a música em si, né? Poder montar escala, poder tocar, para poder fazer classificação de acordes e tudo mais, a gente precisa saber os intervalos, se o intervalo é maior, é menor, é aumentado, é diminuto, beleza? Então eu vou falar de algumas coisinhas que acontecem que deixam os alunos meio bugados no momento da classificação. A primeira é, o intervalo é sempre classificado da nota mais grave para a nota mais aguda, independente da posição que esteja, ou seja, se a nota mais aguda vier antes da nota mais grave, isso aqui não se transforma em um intervalo de sexta, tá? Não. Você sempre irá classificar da nota mais grave, ou seja, a nota do aqui que está abaixo, para a mais aguda. No caso aqui vai ser uma terça maior descendente, certo? E no caso de eu colocar aqui esse do antes, deixa eu apagar aqui, ou seja, o do e o mi, continua sendo uma terça maior, porém ascendente. Ou seja, Mi e Dó nesta altura, tá? Terça descendente, Dó, Mi, terça ascendente, certo? Então não vai me contar Mi e Dó como sexta, não. Só se o Dó estiver acima do Mi, tudo bem? Então não conte. Ou seja, os intervalos é sempre da nota mais grave para a nota mais aguda. Beleza? Agora outra dica, que é o problema de todo mundo, eu acho que no momento da classificação dos intervalos, que é a questão do sustenido e também do bemol. Vamos lá rapidinho aqui. Ó. Entenda isso, coloca isso na sua mente, assim, ó, entenda, coloque na sua mente. O sustenido, quando ele está na nota mais grave, o sustenido na nota mais grave, o que que ele está fazendo? Ele está diminuindo o intervalo. Ou seja, do sustenido no do, nós estamos diminuindo. Se este intervalo é uma terça maior naturalmente, com o sustenido na nota mais grave, ele passa a virar uma terça menor, certo? Porque o sustenido você está jogando a nota um pouquinho acima, ou seja, meio tom acima. Então, ou seja, ao invés de ser do sustenido, ré sustenido, mi, a nota parte do sustenido. Do sustenido, ré sustenido, mi. Ou seja, nós temos um semitom a menos aí no meio. Então, ou seja, este intervalo é uma terça menor, beleza? Quando o sustenido está na nota mais grave, o intervalo diminui. Tudo bem? E quando ele está na nota mais aguda, acontece o contrário. Ele aumenta. Mi sustenido. Existe Mi sustenido sim. Para você que acha que não existe, existe, tá? E você estudando harmonia, você vai ver muito Mi sustenido na sua vida. Mi sustenido. Quando o sustenido está na nota mais aguda, você está aumentando o intervalo, tudo bem? Ou seja, o intervalo está ficando maior. Se é uma terça maior, o que, que vem depois de uma terça maior? Uma terça aumentada. É o nome que é dado. Ou seja, terça menor, terça maior, terça aumentada, tudo bem? Terça diminuta também, antes do menor. Beleza. Sustenido na mais grave, diminui. Sustenido na mais aguda, aumenta. Até aí, tranquilo. Então lembre-se disso sempre no momento da classificação dos intervalos. A outra dica é o bemol, que acontece o efeito contrário. Ou seja, o bemol na nota mais grave, o que, que acontece? Você está aumentando o intervalo, certo? Porque era do, e ele está voltando uma casinha para o do bemol, ou seja, o intervalo começa do bemol, do, até chegar no mi, ou seja, eu estou aumentando. E quando eu estou aumentando um intervalo de terça maior, o que, que ele acontece? O que acontece com ele? Vira uma terça aumentada.
Exatamente, ou seja, estou aumentando. Então, terça maior, aumentei, terça aumentada. E agora, o bemol, acontece o inverso do sustenido com ele, que ao invés dele aumentar, quando nós colocamos um bemol aqui, o que acontece com ele? Diminui. Exatamente. Ou seja, se é naturalmente do Mi é uma terça maior, quando nós colocamos um bemol na nota mais aguda, nós estamos diminuindo esse intervalo. Então, esse do Mi bemol, de um intervalo que naturalmente, né, o do Mi naturalmente é uma terça maior, ele vira uma terça menor, certo? Então, do Mi bemol, terça menor. Então, eu acho que eu fui bem claro aqui, né, no meu vídeo. O sustenido na nota mais grave diminui o intervalo. O sustenido na nota mais aguda aumenta o intervalo. O bemol na nota mais grave aumenta o intervalo. E o bemol na nota mais aguda diminui o intervalo. Bom, mas e se eu tiver bemol nos dois? Vai ser o mesmo intervalo, porque você está diminuindo uma você está aumentando uma e diminuindo a outra. Ou seja, do bemol, mi bemol é igual do mi, vai continuar sendo uma terça maior. Idem para o sustenido. Se for do sustenido, mi sustenido, é igual à mesma classificação de do, mi, tá? Então, ou seja, eu sempre dou a dica de você classificar o intervalo sempre naturalmente. Ou seja, se você vê do, mi bemol, você viu do, mi bemol, você primeiro esquece todos os acidentes e classifica ele como do, mi. O que é do, mi? É uma terça maior. Pô, uma terça maior. Então, se eu estou colocando um bemol na nota mais aguda, o que eu estou fazendo? Diminuindo. Se é uma terça maior, se eu estou diminuindo ela, o que ela virou? Uma terça menor.